Olá, professor. Esse é o vídeo da minha apresentação do trabalho de organização e recuperação da informação que aconteceu hoje, dia 12/5. Não pude estar presente, então precisei gravar minha apresentação para poder fazer o envio e aqui está ela. Meu grupo do trabalho é formado por Antônio Mauro, Everton Tenório, Jefferson Roberto, João Pedro, Maicon Gabriel e Pedro Ricardo, que sou eu. Vou começar a minha parte da apresentação falando sobre estimação e compensação de movimento. Quando a gente está assistindo um vídeo, parece que tudo está mudando o tempo inteiro. Mas se a gente for ver na prática, muitos elementos permanecem quase iguais de um quadro para outro. Por exemplo, quando a gente está assistindo um jornal na TV, o fundo da imagem quase não muda. Por exemplo, também um jogo de futebol, o estádio, ele permanece igual quase o tempo todo. Em uma chamada de vídeo, apenas o rosto da pessoa se move levemente. Então, a partir daí surgiu a ideia: por que enviar a imagem inteira novamente se quase tudo continua igual? E é exatamente aí que entra a estimação e compensação de movimento. Para poder dar uma introdução a isso, a gente vai começar assim falando o que é um quadro. Um vídeo ele é formado por várias imagens, que são chamadas quadros ou frames em inglês. E aqui entra uma nomenclatura que a gente ouve muito, que é aquela questão de FPS. Por exemplo, se um vídeo possui 30 FPS, significa que ele tem 30 imagens por segundo. E essas imagens elas vão aparecer tão rápido que o nosso cérebro entende como movimento. Dentro do assunto de compressão, a gente encontra um problema que pode ser bastante debatido, que é a questão de enviar um vídeo pela internet sem compressão. Que no caso, se isso acontecesse, todo o quadro ele teria que ser enviado completo. Por exemplo, vamos dizer que ele vai enviar 4 quadros. Aí o primeiro quadro ele é a imagem inteira, o segundo também, o terceiro também e o quarto também. E isso iria consumir muitos dados. Mas foi aí que os codecs perceberam algo importante. Por exemplo, em uma imagem, o quadro 1 e quadro 2 são muito parecidos, então por isso não faria sentido retransmitir tudo. E é aí que entra a questão da compressão. Então, no caso, vai ser mostrado para o usuário que está assistindo o movimento como é que eu posso dizer? Digamos assim, o principal da imagem. O usuário ele vai ver não a imagem inteira, mas só vai ser transmitido para ele aquilo que tiver como principal, aquilo que estiver em primeiro plano. Geralmente o segundo plano ele quase não se movimenta. Na questão da estimação de movimento, que é o EM, a gente tenta descobrir o que se moveu entre um quadro e outro. E se a gente for olhar aqui nos slides, a imagem é dividida em pequenos blocos K por L, que seria a altura por largura. A gente pode imaginar isso da seguinte forma: imagine que a gente tem vários blocos e a gente precisa mostrar o movimento que aconteceu naquele elemento que está em primeiro plano. Então, como é que vai funcionar isso? O codec ele vai pegar cada bloco e vai procurar onde aquele bloco estava no quadro anterior, para poder então traçar o movimento e isso poder ser transmitido na imagem. Um exemplo bem simples disso: se a gente vê uma imagem de uma bola se movendo, a bola vai estar parada num canto
e na próxima imagem a bola andou 3 pixels para o direito. Então o codec ele vai encontrar o bloco onde a bola está sendo mostrada, vai procurar onde ela estava antes para poder então dar a sensação de movimento. Ou seja, ele não vai enviar a imagem inteira. Ele vai enviar, por exemplo, algo como mover o bloco 3 pixels, que seria, no caso, na direção que a bola se movimentou, e isso é o vetor de movimento. Os vetores de movimento, eles indicam a direção, a distância e o sentido do movimento. Exemplo, movimento para baixo, movimento para a direita ou movimento na diagonal. Esses vetores eles ocupam muito menos espaço do que enviar outra imagem completa. E aí que a gente pode ter a seguinte dúvida: como é que o codec encontra blocos parecidos? Ele compara os blocos usando cálculos matemáticos, que, por exemplo, existe o SAD, o MSE, o PDC. O SAD ele é o mais fácil de entender, porque o codec ele vai usar ele para comparar pixel por pixel. Então, quanto menor for a diferença, mais parecido o bloco é. Então, ele entende, assim, vamos dizer assim, essa fala: achei o mesmo objeto no outro lado do quadro. É como se o codec dissesse isso. Ele encontrou o movimento e diz: achei o mesmo objeto no outro lado do quadro. E aí surge a comparação para poder mostrar o movimento. E aí, depois de descobrir o movimento, o codec ele reconstrói a imagem nova usando os vetores encontrados. Ou seja, ele reaproveita as partes antigas, move os blocos e envia apenas pequenas diferenças. E essas pequenas diferenças são chamadas de erro residual, que no caso o erro residual ele é a imagem real menos a imagem prevista. E isso é apenas o que o codec vai transmitir. E como geralmente a diferença é pequena, então poucos bits são necessários. E o resultado disso é que a gente vai ter um vídeo mais leve, menos internet usada e menor espaço de armazenamento. Um exemplo real do cotidiano é uma chamada de vídeo no WhatsApp. O fundo do quarto ele não vai se mover. Então o codec pensa: o guarda-roupa continua igual, a parede continua igual, apenas a cabeça se mexeu. Então ele transmite quase só o movimento da pessoa, mantendo instável assim o background da imagem. Se a gente for falar de algoritmo de busca, imaginando que, por exemplo, procurar um bloco parecido em milhares de pixels. Isso pode ser pesado para o processador. E é por isso que existem algoritmos de busca, que aqui nos slides a gente mostrou busca completa, busca em 3 passos, busca logarítmica, busca por direção conjugada. Falando um pouco sobre a busca completa, que é a FSA. Ela é a mais precisa, ela vai testar todas as possibilidades para poder fazer o encontro, né? E o problema dela é que ela é muito lenta. Tem também a busca em 3 passos, que ela vai procurar em 3 etapas. Primeiro ela vai olhar a área grande, depois a área média e depois a área pequena. O resultado dela é que ela é mais rápida e exige menos processamento. Agora falando sobre a questão de quadros I, P e B, que é uma das partes mais importantes da compressão de vídeo. Os codecs eles organizam os quadros em diferentes tipos. O quadro I ele é o intra. É como se fosse uma foto completa. Ele não depende de nenhum outro quadro. Imagine, por exemplo, uma foto inteira salva no dispositivo. As características são maior qualidade, ocupa mais espaço e serve de referência. E por que o quadro I ele é tão importante? Se você avançar um vídeo no YouTube, o player do YouTube vai procurar o quadro I.
porque ele consegue começar dali sem precisar dos quadros anteriores. O quadro P, ele é o predicted, que ele usa o quadro anterior como referência para mostrar o atual, que no caso ele armazena apenas as mudanças. Que, por exemplo, o que ele vai armazenar se a gente fosse transmitir isso para uma frase nossa. Seria, por exemplo, o objeto se moveu para a direita, ou a pessoa piscou os olhos, e então ele acaba ocupando menos espaço. O quadro B, ele é o bidirecional, que é ainda mais inteligente que os anteriores. Ele vai olhar o quadro anterior e o próximo quadro, e assim ele consegue prever melhor o movimento. Um exemplo bem intuitivo: imagine alguém andando. No quadro anterior, a pessoa está parada num canto. No próximo quadro, a pessoa já andou um pouco e chegou na metade do caminho. Então, o codec ele vai deduzir: a pessoa está no meio do caminho. Então, ele prevê o quadro intermediário quase sem precisar enviar muitos dados. Falando um pouco do GOP, que é uma sigla em inglês para Group of Pictures, que são quando os quadros são organizados em sequência. Por exemplo, aqui nos slides a gente demonstra I, depois B, depois B, depois P, depois B, depois B, depois P e depois I. Como é que a gente interpreta isso? O I, ele seria o quadro completo, o P, ele vai usar o passado e o B usa o passado e o futuro para conseguir demonstrar a imagem. E por que que isso reduz tanto os dados? Porque apenas alguns quadros são completos, a maioria reaproveita informações anteriores. Então, ele não vai precisar tanto de enviar muitos dados, ele vai enviar poucos dados. E no resultado final, as técnicas de redundância temporal podem alcançar compressões enormes, chegando a razões entre 60 por 1 até 83 por 1. Isso significa que um vídeo gigantesco pode virar um arquivo muito menor, mantendo boa qualidade visual. Resumindo tudo, a estimação do movimento descobre o que se moveu entre os quadros, a compensação de movimento reconstrói a imagem usando os movimentos encontrados, o quadro I é a imagem completa, quadro P usa quadros passados, quadro B usa quadros passados e futuros. A ideia central da compressão temporal é: não envie novamente aquilo que já existe.